Olá, boa noite para todos vocês. Dando início aqui, né, a mais uma das lives do projeto Não Durma Sem Saber. E hoje, né, vamos discutir sobre um tema bastante interessante, um tema bastante atual, bastante recente, né, que é exatamente essa nova lei de licitações e os reflexos. Já vão me dando o feedback aí, ver se vocês estão conseguindo me ouvir bem, né, tá conseguindo me enxergar bem também aí. Aqui deu um sinalzinho de que tinham travado um pouquinho. Deixa eu já ir cumprimentando os amigos aí, né? Deixa eu fixar o tema aqui para a gente dar início já ao bate-papo com um convidado mais do que especial para essa noite de hoje. Perfeito, já está fixado aí na tela para vocês. Bem, pessoal, agradecendo mais uma vez, né, a presença de todos vocês. Eu sempre faço questão, né, de agradecer a todos vocês, obviamente agradecer também ao convidado mais do que especial de hoje, e peço sempre para vocês compartilharem, né, todas as lives, clicando aí nesse aviãozinho aqui embaixo. Também não deixem de curtir aí a live, mostrar que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Bem, é isso. Essa é mais uma das lives, né, do projeto Não Durma Sem Saber. A ideia, como eu já disse para vocês, é sempre ir direto ao ponto, né, com dicas assim bastante práticas, para que vocês de fato saiam com um conteúdo aqui dessa discussão de hoje, tá bom? Uma live ali de cerca de 40 minutos, por aí, 30, 45 minutos, um bate-papo bem tranquilo aí para um final de noite, né, para que vocês consigam levar conteúdo e também trazer conhecimento aqui, que sempre as perguntas de vocês são sempre muito, muito interessantes, e nós estamos obviamente abertos para essas dúvidas de vocês, tá bom? Hoje com a presença mais do que especial, né, do professor Marcos Scalércio, que é juiz do trabalho, dispensa maiores apresentações, né? Eu sou um admirador do trabalho dele e inclusive tem uma obra dele aqui em casa, aquela das normas da OIT, né, separado por temas lá da editora LTR, e deixa eu já convidá-lo aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo. Opa, tudo bem, meu amigo? Boa Fala, noite. professor Hugo, tudo bem? Tudo bem? Perfeito. Deixa eu já iniciar aqui, né, te agradecendo imensamente pelo aceite do convite. A gente já vinha dialogando aí, né? A gente vai interagindo por discussões outras aí, né? Também discutindo questões de direito do trabalho e até discutindo nos posts uns dos outros aí. E, obviamente, eu falei assim, olha, se alguém tem que ser convidado aqui para abrilhantar aqui o meu projeto aqui, é o professor Marcos Calércio, né, que dispensa apresentações. Agradeço mais uma vez e já passo, né, já passo para você fazer as suas considerações iniciais aí para o nosso bate-papo de hoje. Perfeito, professor Hugo. Fico muito feliz, né? Aqui torno público o agradecimento que eu fiz e quando você me mandou a mensagem convidando. Eu admiro o seu trabalho já de longa data, faço parte do seu canal do Telegram, aprendi muita coisa de PJ Calc com você, serei bem sério. Eu não tenho, não tenho tanto domínio quanto essa parte de cálculos e aprendi muito com os seus ensinamentos, aqueles 5 passos, aquele e-book que você fez muito bacana dos 5 passos do PJ Calc. Então, a galera que me segue, que ainda não conhece, sigam o professor Hugo, entrem no canal do Telegram dele, peçam esse e-book dos 5 passos do PJ Calc. Eu falei em aula até recentemente, eu dei um pouquinho aula de liquidação, fiz questão de fazer menção aos 5 passos, as suas dicas aí. Então, foi uma grande felicidade quando você me convidou para a gente fazer esse bate-papo aqui à noite. Gostei do nome do programa, né? Dessa ideia do projeto, né? Não durma sem saber essa ideia, né? O aprendizado não tem hora. Nunca tem hora para o aprendizado. Então tem que estar sempre estudando. É de dia, é de noite, é tarde. O aprendizado nunca tem hora. Então, perfeito. Eu até vou aproveitar que você fez a menção aí até a essa parte que, obviamente, nós não vamos tratar aqui hoje, mas depois eu já convido a audiência aí, né, para dar uma passadinha depois. Pode ir lá na minha bio do Instagram, tem o meu canal do YouTube, tem o canal do Telegram, vocês podem olhar lá, tem também
o link, né? As inscrições estão abertas do meu curso, Descomplicando o PJ Calc. Uma abordagem bem bacana, quer dizer, eu tenho duas formas de abordagem, tem lá aulas gravadas, mas também tem tira dúvidas mensais para os alunos poderem interagir lá comigo. Depois dei uma olhadinha lá, tá bem bacana. Bem, mas sobre o tema de hoje, que é o mais interessante, apesar de hoje a gente ter, com certeza, está todo mundo aí tomado por essas duas novas MPs, mas, assim, de tédio, quem está na área trabalhista não morre, né? E a gente está com essa bomba de hoje, mas nós temos uma para resolver, né, que foi exatamente a edição a publicação dessa nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, agora, de 2021, né, que foi publicada no dia 1º de abril, ou seja, está recente aí, pouquíssimos dias, e muitas discussões ainda em aberto, né, muitos temas aí em aberto. E aí eu achei que seria um tema bem bacana para a gente tratar aqui hoje, é um tema que eu sou fascinado, porque, assim, acho que até a minha audiência até nem sabe disso, assim, mas a maioria das pessoas me conhece aqui, obviamente, pelo direito do trabalho, mas eu tenho uma paixão escondida, que é o direito administrativo, né? Eu sou analista administrativo de um órgão público federal, e durante mais de 10 anos eu trabalhei com licitações, e até hoje já migrei para algumas outras atividades, mas ainda faço gestão de contratos de terceirização. Então, esse é um tema, para mim, assim, apaixonante, que eu tenho um pezinho lá no direito administrativo e um aqui no direito do trabalho também, então é um tema que eu gosto muito, e com certeza a gente vai poder discutir e falar sobre muitos temas aqui. Bom, eu tenho uma proposta aqui, não sei se o professor topa a gente fazer, acho que a gente pode ir fazendo assim, a gente pode ir varrendo, a lei com os pontos que ela discute em algum momento, né, reflexos, assim, possíveis reflexos na seara trabalhista. Eu fui colocando na ordem da própria lei, a gente poderia também fazer de acordo com o caminho, os passos de uma licitação, mas eu acho que fica legal a gente ir pensando aqui nessa ordem mesmo, a própria ordem que a lei trouxe, né? Já vou avisando o pessoal, a gente deixou aí os comentários abertos, mas se eventualmente travar um pouquinho, vocês nos avisem, a gente trava um pouquinho aqui, deixa para os comentários mais ao final. Podem colocar as perguntas aí nessa interrogaçãozinha aí, para depois a gente ir consolidando aqui também, a gente não perder no meio dos comentários. Mas então vamos lá, né? Bora. O primeiro ponto que eu queria, que eu selecionei aqui para a gente tratar, é um que está lá no artigo 14, inciso 6º, que eu achei bem bacana, que é, na verdade, um momento antecedente à licitação, que ele vem falar sobre participação, uma condição para participação em licitações associada a direito do trabalho. Achei bem bacana. Deixa eu ler rapidinho aqui para o pessoal já ir sintonizando aqui com a gente também. Então tá lá, artigo 14, né, diz que não vai poder participar da licitação. Inciso 6º, pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas a de escravo, ou contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Eu achei esse tema bem bacana, e eu acho que também até é meio novo aí, eu não vi o pessoal comentando muito, e eu achei bem interessante, assim, na verdade, do ponto de vista prático, eu ainda identifico uma certa, apesar de achar louvável a iniciativa, né, porque então estamos trazendo mais um requisito de boas práticas, né, dentro do direito do trabalho, para que a gente tenha bons empregadores prestando serviço para a administração pública. Então, é uma medida muito, muito interessante, mas uma coisa que eu observei foi do ponto de vista prático a implementação. Acho que ainda tem algo para a coisa acontecer, né, porque a gente não tem cadastros hoje dentro da Justiça do Trabalho que nos permitam tirar uma certidão, por exemplo, disso, né, e falar assim, opa, esse licitante, ele tem essas condições, eu não tenho. E aí eu acho que esse é um dos aspectos que a gente ainda tem a percorrer, né, professor? Excelente, Hugo, excelente começo. Vamos começar, queria aproveitar, mandar um abraço aqui pro Paulo Basílio, sempre parceiro nas lives, é um amigo das antigas do Paulo, conheço há muito tempo. Paulo é poeta, faz cada dedicadíssimo. Poesia bacana, o Paulo, um abraço ao Paulo, um abraço também ao querido Unidade da Damasio, Foz do Iguaçu, tá me prestigiando, tamo junto. E Hugo, você matou a pau. A intenção do dispositivo é louvável, como você falou, é louvável. É você permitir a licitação com a administração pública
em tese, os bons empregadores, aqueles empregadores que não violam a lei. Só que efetivar isso não é simples. Eu vou pegar um principal ponto aqui, o condição análoga de escravo, que seria, entre aspas, o até o mais acessível. A própria lista suja do condição análoga a escravo, recentemente foi debatida no STF, a validade dela, a constitucionalidade dela, que ali poderíamos ter um acesso a informações dos maus empregadores. Ali você poderia pensar em uma lista, em um cadastro, que aí sim, dentro de uma licitação, você consegue ter. Mas até elas, para a gente ver que é coisa mais abominável, coisa mais horrível dentro de uma área de trabalho de condição análoga de escravo, ela foi questionável. E as outras situações, como você falou, a contratação de adolescentes vedados pela legislação trabalhista, ou a exploração de trabalho infantil, que também é triste, é pesado. Essas situações, muitas vezes, nós pegamos em âmbito individual, processos individuais, reclamação trabalhista, o menino trabalhou com 12 anos, o menino trabalha com 13, a típica situação do trabalho proibido. Vai ser difícil ter esse controle, porque não tem um cadastro, não tem um lugar que eu, como juiz, eu vou oficiar uma lista, só se criarem alguma coisa assim, no sentido, olha, oficia-se tal, uma central, alguma coisa assim, para ter lá o conhecimento dessas empresas que utilizaram de mão de obra infantil, que utilizaram do trabalho proibido. Então, a ideia é interessante, mas efetivar isso vai ser muito difícil. Eu vejo o quanto é difícil pela própria... Que era um debate que eu nunca imaginaria que deveria ter, como teve recentemente, o da lista suja do trabalho escravo. Eu explicava isso em aula, eu debatia isso em aula. Falava, como você vai querer proteger alguém que foi condenado, transitado em julgado por utilizar de mão de obra escravo? É dever de todos terem conhecimento que aquela empresa usou da mão de obra escrava e quer omitir isso, querem esconder isso, intimidade, violação... Então, eu não poderia, por ato do Ministério do Trabalho na época, por portaria, que não é lei, querer debater a questão da norma em si, mas sem observar o objeto de fundo, que era o principal, que era a divulgação do trabalho escravo. Então, eu concordo que esse primeiro ponto que você falou é excelente, a ideia do legislador, mas de âmbito prático, difícil. Bem difícil isso ser aplicado. Isso até me retoma uma das coisas que já existe na legislação atual, inclusive ela foi mantida. Não me recordo agora o artigo na nova legislação, mas na legislação antiga a gente tinha dentro dos requisitos de habilitação do fornecedor, né, só para contextualizar aí quem não está acostumado com o mundo da licitação, né, o camarada vai lá, se habilita, ele fala assim, opa, eu quero participar da licitação, então beleza, atendeu as condições para participar. E depois ele chega num outro momento que ele vai apresentar a proposta dele, e também vai apresentar uma série de documentos para que ele tenha habilitação, né? Para que ele esteja habilitado a poder participar do certame, dessa licitação. Aí, dependendo de qual for a modalidade, isso pode ser antes ou depois, a proposta, né? E daí por diante. Então, a habilitação é justamente esse momento. Então, você tem habilitação fiscal, social, trabalhista, tem vários aspectos. E dentro da habilitação trabalhista, que eram alguns documentos que tinham que ser apresentados, tinha lá uma coisa impensada, na verdade, tinha lá um inciso, acho que era o 5º, que trazia lá uma demonstração do cumprimento do inciso 33 do artigo 7º da Constituição, que é aquele relativo a trabalho perigoso, insalubre, do menor, né, salvo na condição de aprendiz e tudo mais. E aí, ficou o paradoxo, falou assim, tudo bem, tem a exigência lá, é necessário, né? A lei está dizendo que tem que atender esse requisito, mas a gente não tem onde buscar. O que na prática se faz? O fornecedor faz uma declaração de que ele está cumprindo, que é uma coisa, ou seja, declaro que estou cumprindo a Constituição e coloca isso no processo. É uma coisa que não tem sentido nenhum, né? E espero que essa nova disposição não caia nesse mesmo paradoxo, né? De virar uma mera declaração, não vire isso também, né? Excelente. Se for para fazer declaração que eu sou boa pessoa, eu sou bom empregador, é difícil. Aí é tornar a letra de lei vazia. Eu vejo que vai ter... Exatamente. Eu pensando aqui, eu pensei, não vai ter controle. Ainda que eu pegue um caso desse e eu vou oficiar União, Estado, município, sabe? Eu vou oficiar pelo menos os entes federativos, né? O que vão fazer com o meu filho? Será que vai ter um setor para receber, para guardar? Tem esse controle, não tem? O que eu acho que seria, não sei se vai caminhar nesse sentido, né? Seria algo
parecido com o BNDT, né? Aí, perfeito. O Banco Nacional de Dívidas Trabalhistas. Aí a Justiça do Trabalho controla isso, o magistrado informa, isso vai para um cadastro e a coisa... Porque hoje já é assim, né? A gente já, inclusive os sistemas, pelo menos no governo federal, já são integrados. Então ele já busca lá a certidão lá, você não precisa nem tirar a certidão lá no BNDT, você já tira, ele já sai num sisteminha lá, tudo pronto, e já fala, não, já tem regularidade trabalhista. Excelente, perfeito. Então, mas tem toda uma estrutura para isso acontecer, não, né? Perfeito. Bom, do CNDT seria bacana se tivesse lá um link, uma aba que fosse possível cadastrar, porque lá nós só cadastramos o débito, né? A existência do débito, da dívida. Mas se pudesse cadastrar também a matéria que foi condenada, né? Seria interessante. Pelo menos essas principais matérias de trabalho infantil, trabalho incondicional no lugar de escravo, até casos de acidente, doença do trabalho, que ficasse ali registrado até para conhecimento também. Seria interessante isso. Pois é. Vamos seguindo em frente aqui. Outro artigo bastante interessante, esse eu vou passar a bola para você, que é o artigo 50, né? Que traz ali uma possibilidade de administração solicitar documentos para comprovar o cumprimento de obrigações trabalhistas, né? E aí ele enumera vários documentos. Não sei nem se esse rol vai ser... Me parece que ele é exemplificativo, né? Porque ele coloca em especial quanto ao... Ele coloca registro de ponto, recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras e daí por diante. Depósito de FGTS, recibos de concessão e pagamento de férias, quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias, recibos de vale transporte, vale alimentação e daí por diante. Bom, tá contigo. Excelente, ó. Esse dispositivo, tá? É evidente, né? A galera que nos escuta, que nos assiste, sabe? Vai ser o caminho utilizado exatamente para discutir a questão da responsabilidade subsidiária, com base na interpretação da ADC do STF 16, no sentido de que fique demonstrada a culpa da administração pública para responder subsidiariamente. Antes mesmo dessa previsão legal específica e detalhada, eu sempre fui favorável, e aqui, sabendo mais recentemente que o professor Hugo é especialista em licitação, pode ser que ele não concorde com o que eu penso, mas eu sempre, mesmo antes dessa previsão legal, desde a ADC mesmo, desde o debate, eu sempre fui favorável à linha de entendimento do quê? Do princípio da aptidão da prova. A administração pública tem melhor aptidão, melhor condição para demonstrar que não foi negligente. E lógico, quando você levanta esse debate, fala, mas peraí, você quer que ela produza uma prova negativa, uma prova que ela não foi negligente? Não. Nesse caso, eu vejo que não entra naquele conceito de prova diabólica. Entra numa ideia de prova negativa, mas de que forma? Numa prova negativa de que você demonstre algo positivo, demonstre o ato positivo. O que seria o ato positivo? Que ela exigia. Então, aqui eu vejo que esse dispositivo vai servir como base para essa minha interpretação do princípio da aptidão na prova, demonstrando, olha, a lei lhe garante essa possibilidade, ainda que eu já interpretava que antigamente já existia essa possibilidade também, pela própria interpretação do conceito do contrato administrativo, mas agora, de forma expressa, existe essa possibilidade que a lei prevê da administração pública exigir esses documentos. Só um pause aqui, um abraço para o meu querido amigo Farley Ferreira, juiz aqui do TRT2, ex-presidente da Matra, um amigo muito especial, parceiro mesmo, em momentos felizes e difíceis. Grande abraço, Farley. Outro que também arrebenta aí. Já vocês deviam convidar vocês dois uma live de calc. PJ Calc é outro especialista. O PJ Calc, Farley aí. Maravilha. Especialista em ferramentas de execução. Postou hoje o negócio da teimosinha lá, que ficará mais 30 dias ali insistindo na cobrança aí, nas ferramentas de execução. Na penhora. Na penhora. Grande abraço, Farley. Mas voltando, esse artigo 50 vai servir para isso, certo? E aqui, pela letra de lei, eu concordo com você, é um rol exemplificativo, vai poder exigir outros documentos, não são só esses. A única coisa aqui que eu vejo que vai dar margem a debate, aqui, lógico, utilizando da interpretação mais simples, que é a literal. Quando a lei fala, o contratado deverá apresentar. Então, é obrigação do contratado, né? Poderá, deverá. E aí vem, quando solicitado pela administração. Essa expressão, quando solicitado, pela experiência de julgamentos de terceirizações, administração pública, do meu ponto de vista, deveria ser algo mais objetivo. Não quando solicitado, que fica numa margem assim, quando a administração querer, ela solicita esses documentos. Eu vejo, com todo respeito, que seria mais adequado se tivesse uma previsão. Solicitados pela administração bimestralmente ou mensalmente, ou até uma imposição, deverá a administração solicitar algo mais impositivo, não algo mais assim, quando solicitar, porque vai dar margem, vai falar assim, ó, tudo bem, existe essa opção.
não deu margem. A administração não quis solicitar. Era quando solicitado, ela não quis. E por causa disso eu vou ser culpado? É uma negligência minha essa? Então, só um único ajuste que eu faria se eu pudesse seria nesse quando solicitado. Não sei o que você pensa. Perfeito. Até essa discussão é bastante interessante, porque a questão do ônus ainda está em aberto, né? Muito. Apesar de o TST já ter firmado posição lá na SDI1, mas o Supremo acabou admitindo, né? Colocou essa discussão em repercussão geral, lá no tema, deixa eu até ver aqui, 1118. Mas esse ponto que você colocou aí, professor, é o seguinte, um ponto que eu acho muito bacana também, aí trazendo um pouquinho da prática para o pessoal, que eu acho legal. O que você colocou de antes, na prática, a coisa já não precisaria de nada, né? Para a gente já entender que pela aptidão da prova seria o ônus da administração, com o que eu concordo com você perfeitamente, também acho que é o caminho. A administração tem muitas condições de demonstrar isso sem grandes dificuldades. Mesmo que não houvesse, né, isso já seria possível da gente chegar a esse caminho, mas o que acontecia na prática, né, o que acontece, né, porque as coisas estão acontecendo aí, a gente tem vários contratos que continuam vigentes aí, mesmo antes da lei, inclusive é importante até salientar para o pessoal que essa lei, na verdade, elas vão ter coexistência, né, a lei velha e a lei nova durante 2 anos, um negócio meio especial aí, né? Mas aí o que acontece, que eu acho interessante? Na verdade, o que a gente já tinha, mesmo não havendo previsão legal, o que a gente tinha na prática era assim, em normas infralegais, né? Por exemplo, na esfera federal, a gente tinha uma instrução normativa, a 6 de 2013, que foi alterada em 2017, a 5 de 2017, e elas trazem justamente esse detalhamento que você menciona. Então, ela vai trazer obrigações, aí ela traz rolos de documentos, exemplificativo também, mas assim, rolos de documentos para serem exigidos mensalmente, rol de documentos para serem exigidos na rescisão, rol de documentos com um maior detalhamento que talvez a lei, talvez até intencionalmente não quis fazer, porque ficaria algo, né, às vezes muito rígido e tal, mas poderia ter colocado. Mas o que eu achei bem interessante, justamente nessa previsão, foi trazer aquilo que já acontecia na prática para dentro da lei. Por quê? E aí eu observo, do contato com outros colegas, às vezes, que não tem essa vivência, você tem lá pelos julgamentos e tal, e conhece muito bem, vê os processos, então, que às vezes as pessoas não tinham esse raciocínio de como que é o trâmite, né, como que funciona, e a administração pública tem uma lógica muito distinta, né, justamente por estar regida pelo direito administrativo, que é um direito público. Então, assim, se essa exigência está numa instrução normativa, ou se está no próprio edital, que é o que na maioria das vezes acontece, é mais do que suficiente, não precisaria sequer estar na lei, mas a lei agora foi preciosa, no sentido de vamos trazer isso, e é bom, porque isso está nos fazendo discutir e mostrar isso, né? Mostrar que isso é importante. E outro ponto que eu sempre comento é o seguinte, é que, assim, lógico que essa discussão, eu acabei de colocar, né, que ela ainda está em aberto e tal, ainda tem algumas discussões sobre o ônus da prova, mas para o advogado, pensando aqui no advogado de reclamante, ele consegue fugir dessa discussão, se ele quiser. Por quê? O acesso aos processos, como são processos administrativos, né, de fiscalização do contrato, esses processos são públicos. Na pior das hipóteses, poderia se alegar ali que tem dados pessoais dos outros trabalhadores que não estão sendo representados por ele e tal, mas mesmo assim ele ainda teria pelo menos um direito às informações sobre o trabalhador que ele está representando. Ou ainda pela lei de acesso à informação, se ele quisesse, sem justificativa nenhuma, né, ter acesso àqueles documentos. Então ele consegue, antes da demanda, conseguir uma cópia do processo administrativo e ele já chegar totalmente seguro de si, sabendo se a fiscalização era feita, se os documentos eram solicitados, pede o edital, compara o contrato, fala, peraí, falou que tinha que pedir tais e tais documentos. Está pedindo? Não está pedindo. Olha lá os documentos que foram enviados, vê falhas nos documentos, e aí a administração não cobrou, não questionou, por que isso aqui está faltando? Por exemplo, não veio o recolhimento de FGTS, ninguém falou nada, e passou 3 meses e a coisa estourou, a empresa sumiu e tudo mais. Está configurada, né? Então eu vejo que esse é um ponto importante, sim. Obviamente, entendo que deve-se ficar, de fato, com o ônus da prova para a administração, mas é possível fugir disso, se quiser.
né? Porque há instrumentos para isso, bastando um requerimento simples, né? Basta um requerimento administrativo ali, ele vai conseguir cópia desse processo. Se o processo não for eletrônico, que é mais fácil ainda. Não, Hugo, essa dica sua é fundamental, né? Temos muitos aí assistindo, advogados, e eu te falo, na minha eu sou juiz há 11 anos, vamos considerar esse debate mais para os últimos 6 anos, 5 anos, né, desde a DC, poucas vezes eu peguei de forma documentada a culpa da tomadora por parte do reclamante. Não vou negar, já peguei alguns que tiveram esse cuidado, mas essa dica é muito importante. Aí por isso que é bacana uma live assim, intercarreiras, né? Porque tem a visão do advogado e a visão do magistrado. E esse trabalho do advogado, do reclamante que você levantou agora, se tiver esse cuidado, é perfeito. Ele já foge desse debate, sim, se ele fazer, principalmente o reclamante que vale a pena pegar quando acontece, né? Eu fui advogado durante quase 6 anos, fui advogado, e às vezes dá certo, você pega 4, 5 clientes da mesma empresa, a mesma tomadora, você faz um trabalho bem feito, você consegue já garantir essa execução das 6 aí, então vale a pena quando tem mais principalmente quando tem mais de um, então é importantíssimo mesmo esse trabalho aí que você levantou agora, quando ainda que tem toda essa linha de fundamentação que eu vejo, que espero, né, que o STF prevaleça ao final, né, a ideia do princípio da aptidão na prova, ainda mais com essa previsão legal agora, que cabe à administração provar. Mas ainda assim, para fugir desse risco, essa dica que você trouxe é bem lembrado. Você falou do STF, agora me veio na cabeça. Acho que nesse tempo todo de carreira eu tive só 2 reclamações constitucionais. E as primeiras a gente nunca esquece, né? E foi exatamente nesse caso. Porque você recebe ofício direto do STF, né? Para prestar informações. A hora que chega aquele ofício com o brasão do STF. Fortes emoções. Informações, o coração bate um pouco mais forte. E foi exatamente disso que eu atribuí, não vou citar a autarquia, aqui que eu condenei subsidiariamente, que ela questionava que eu tinha violado a decisão do STF e entrou com reclamação direto no STF. O STF, eu prestei informações, aí, lógico, esses 2 processos fiz questão de acompanhar. Tudo bem que, só para deixar claro a todos, né, reclamação constitucional não gera para o magistrado nenhum tipo de punição administrativa, nenhum tipo de punição disciplinar, jamais. Porque o juiz está ali dentro do seu livre convencimento, dentro da sua atividade jurisdicional. Então, mas é o STF, né? É mais pela curiosidade, né? De um processo que estava nas suas mãos chegar lá, né? E a Corte Suprema, né? Seu processo, seu nome está lá. Aí eu acompanhei, foi negado liminarmente, foi negado a tutela liminar, né? Então minha decisão não foi cassada liminarmente, foi negado. E ao final depois foi improcedente. Mas não nego que deu um friozinho na barriga a hora que chega o ofício lá. Ainda eu lembro que era bem no começo, era processo físico ainda, viu? O ofício mesmo, no papel, o envelope para intimação, para prestar informações mesmo nesse caso. Só um abraço aqui para minha querida professora e amiga também, Gilcilene, lá de Vitória, Espírito Santo, uma grande parceira lá da FDV. Gil, um grande abraço, não só da FDV, uma parceira de vida, uma grande amiga e professora. Um grande abraço, Gil. Fica à vontade, Hugo, a palavra é sua. Perfeito. Não, agora, sim, eu acho que essa discussão foi interessante, sim, porque, falando aqui do ponto de vista prático, né, a gente enxergava muito que havia, né, havia muita condenação, muitas condenações, e de fato não observava se a administração tinha tentado fiscalizar. E de fato havia uma certa presunção, para muitos magistrados, de dizer algo assim, olha, se no final das contas a empresa não conseguiu pagar é porque não estava fiscalizando. Essa presunção ela é um bom chute, mas ela nem sempre é verdadeira, porque há um descompasso da fiscalização com o cumprimento das obrigações. Então, por exemplo, se eu vou pedir documentos agora, né, se a administração vai pedir documentos agora no início de maio, que documentos que ela vai ter condições de averiguar? Ela não tem condições de averiguar ainda, por exemplo, pagamentos de FGTS, pagamentos de INSS, porque essas são parcelas que vão vencer no futuro, né? Vão vencer no dia 7, no dia 20. E aí, obviamente, não tem como fazer isso, né? Mesmo no caso de rescisão, né? Ou aqueles casos em que a empresa simplesmente vai lá e some. Tá tudo bonitinho, redondinho, e de repente a empresa sumiu. E como que você vai imputar uma responsabilidade dessa administração? E eu tive casos que eu tive que recorrer e ir atrás, porque a decisão foi nesse sentido. Mas, obviamente, minoritário, né?
A maioria dos magistrados tem, de fato, a compreensão de como que a coisa funciona. Também não concordo. Essa presunção simples assim não dá, né? Não dá. Mesmo antes da DC 16 não dava. Acho que mesmo antes de se exigir, a administração pública, ela caberia, assim, um tratamento, mesmo antes de todo esse debate, não só mera inadimplência, ponto, acabou. É diferente, né? Outra... Seguindo aqui, teve um outro ponto que eu selecionei também, que é o artigo 60, que eu achei bem bacana. E observe que a gente meio que vai caminhando na licitação, né? Primeiro a gente pensou lá nos critérios de participação, depois discutiu até uma coisa que vai um pouco mais à frente, no contrato. E no artigo 60 vai falar de um critério de desempate. Esse daqui eu vou falar rapidinho, porque na verdade não tem muito ainda de concreto, substância para a gente pensar em como que vai ser, que depende de regulamentação. Mas são dois aspectos interessantes lá, os incisos terceiro e quarto, eles trazem o seguinte, que em caso de empate, tem dois critérios que dependem de formas de condução da empresa, do ponto de vista trabalhista, que podem fazer com que a empresa passe na frente, uma em relação à outra. E isso é bacana, porque isso não existia antes. E esses dois requisitos são, primeiro, se o licitante está desenvolvendo ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, isso eu acho excepcional. Obviamente, depende de como virar a regulamentação, mas com certeza a regulamentação vai ter critérios razoavelmente objetivos para fazer isso. E também o desenvolvimento pelo licitante de programas de integridade, que, na verdade, a integridade é um dos elementos de algo que está muito, muito na moda aí, que é o compliance, né? Uma das vertentes do compliance mais ligada ali a desvios, fraudes e tal, né? Ilicitudes. Mas são dois aspectos importantes que espero ver em breve regulamentados aí e que, obviamente, todo mundo tem que já ficar antenado esperando essas regulamentações, porque quando vier, obviamente, isso aí vai dar um trabalho bastante interessante do ponto de vista de consultivo, né, para essas empresas para esses escritórios até também, que já trabalham com esse tipo de abordagem mais consultiva, para poder orientar as empresas, né, sobre como lidar e como implantar esses programas, tanto de equidade quanto o programa de integridade, né. Não, perfeito, perfeito. Essa ideia do programa de equidade, né, de buscar essa plena igualdade no tratamento entre homem e mulher, recentemente está sendo debatido até o projeto de lei, né, para buscar equiparação salarial entre homens e mulheres, né, que é fundamental, de grande importância. De novo, a ideia é boa, mas vai faltar, ainda falta, até o próprio lei fala, conforme o regulamento, precisa de uma regulamentação boa nesse sentido. O que não dá, e sempre me preocupa, como agora, novamente, né, longe de nós entrarmos, não é nem o foco, debate político, mas como agora, de novo, em cima desse projeto, surgiu o mesmo argumento. Vocês querem igualdade? Isso vai gerar desemprego para as mulheres. Esse tipo de argumentação, de fundamentação, gente, se fosse pensar desse jeito, nós estaríamos... vamos revogar a Lei Áurea e acabar com os direitos trabalhistas, porque, você vai querer direitos trabalhistas, vai gerar desemprego. Lembra? Fazem questão de fazer menção de novo à lei da doméstica. Olha, vieram os direitos das domésticas e é falso. Os números não são verdadeiros. Quando fala que gerou um aumento de desemprego no âmbito doméstico, não é. Não é essa realidade toda do jeito que falo. Então, o que não dá é isso. Querer dificultar a criação de direitos com esse tipo de argumento. Olha, igual, de novo, não vamos jamais entrar nesse debate, que senão seria uma madrugada inteira. O vínculo do Uber, que recentemente, ontem, hoje, eu vi uma decisão interessante do TRT15, se recusando até homologar um acordo da Uber em sede de tribunal, um debate bem interessante esse daí. O que não dá também, vocês querem dar vínculo pro Uber? A Uber vai embora do Brasil, hein? Isso é um absurdo. Como se a Uber estivesse aqui de favor, como se estivesse quebrando um galho, sabe? Não estivesse lucrando os milhões que estão lucrando. Então, esse tipo de argumento... E como se elas não fossem repassar esse custo para frente também, né? Exatamente. O que eu não acho legal é o tipo de argumento. Olha, essa lei agora está querendo falar em programas de ações de equidade entre homem e mulher, vai gerar desemprego. Esse tipo de fundamentação, que é o tiozão do WhatsApp, o tiozão do Facebook, não dá. Uhum. Agora, esse último inciso quarto do programa de compliance, o programa de integridade, é o tema do momento, já de um bom tempo, né? Os programas de compliance. É uma nova área, não digo nova, né? Mas é um ramo trabalhista, um ramo para um nicho de trabalho para advocacia importantíssimo, né? Muitos advogados já saíram na frente pensando nisso e hoje estão colhendo os louros, os frutos, mas o mercado ainda está aberto. Então, para todos aqui que estão assistindo, advogados, operadores de direitos, vale a pena pensar nisso, já começar a se programar, já desenvolver a ideia de um programa de compliance, diferente dessas ações de equidade, que precisa de uma regulamentação melhor, a do programa de compliance já dá para começar a trabalhar em cima disso. Então, por isso, vale a pena
pensar, aí fica como dica até de mercado de trabalho. Vejo que tem muitos aí que até escreveram, passaram agora recentemente na OAB. Trabalho tem, basta se dedicar, se esforçar, como o objetivo da live aqui, estudar até tarde da noite mesmo. Beleza. Eu acho isso bem interessante mesmo, essa vertente aí. Tanto a gente teve alguns instrumentos novos, né, de legislação recente, a gente teve a LGPD, a gente teve mesmo essa discussão de compliance, que é relativamente recente, e abrem novos campos aí. É bastante interessante todo mundo que está aí, principalmente quem está iniciando, mas não só quem está iniciando, né, que também está pensando em se diferenciar no mercado. São temas novos, né, igual, por exemplo, o camarada se especializar, por exemplo, em processos que envolvam terceirização também é um baita nicho. Você imagina o quanto isso acontece e acontecerá cada vez mais. Então, esse é um assunto que, com certeza, tá no momento aí, né? E fechando esse artigo também, eu acho bacana, assim, essa ideia. Eu nem sei se isso deveria ser papel de licitação, mas, assim, eu particularmente defendo que sim, que é essa ideia de utilizar as compras do governo, né, as compras governamentais, como indutor de práticas no mercado, né? E aí a gente tem várias políticas envolvidas, margem de preferência, produtos produzidos no país, questão de compras sustentáveis, a gente tem várias políticas que estão sendo implementadas nas licitações, porque aí você tem cerca de 20% do PIB que está dentro das compras públicas. Então, obviamente, isso daí, se você dá uma direção, como essa questão, por exemplo, de um programa de equidade, se você coloca isso, ou seja, você vai empurrar uma série de empresas que não tinham interesse em fazer para conseguir vantagens nas licitações. Né? Não, excelente, eu também acho. E pensar, só um parênteses do que você disse aí da terceirização, né? O ramo de terceirização. Isso que a gente só está debatendo, lógico, a gente fechou até porque o debate aqui da terceirização com a luz da lei de licitações, administração pública. Mas é um debate muito grande, até hoje, mesmo após a reforma trabalhista, alterações da lei de terceirização, a regulamentação da terceirização, o jeito que foi feita a lei, deixando vários buracos, vários debates ainda, essa questão da equivalência salarial entre terceirizado e o contratado de forma efetiva, a lei não garante, mas a discussão principiológica sobre o tema, a tentativa de construção de tese, que cabe à advocacia, né, lutar, buscar isso, certo? A igualdade de tratamento. A gente teve uma decisão recente agora sobre isonomia, né? Exato. Do Supremo, inclusive, não garantindo, aliás. Afastando, exatamente. Não, o debate vai longe. Responsabilidades acidentárias, agora, responsabilidade pelo meio ambiente, do Covid, tomadora, prestadora, o ramo de terceirização aqui, a área terceirização para advogar, dos dois lados, na parte de licitações como na parte no âmbito privado, é um caminho aqui, é uma área muito importante. Aproveitar e mandar um abraço para um grande advogado trabalhista aqui no ramo bancário, Michel Borges, colega aí, um grande abraço, Michel, obrigado. Tamo junto. Outro artigo aí, logo na sequência, né, na verdade é um conjunto de artigos ali, é o 62, 63, 68 ali, que vai falar sobre a parte de habilitação, né, que alguns documentos, algumas obrigações que a empresa precisa apresentar, justamente para poder participar vencer a licitação, na verdade. Participar não, né, ela pode participar sem esses documentos, mas para vencer, para ela se sagrar vencedora, ela precisa deles, né. E ali você tem, vou só listar alguns aqui, você tem lá no 68, mais especificamente, o 62 só fala que existe a habilitação trabalhista e ele vai remeter lá no 68. Vai dizer os seguintes requisitos, vou colocar só os que são trabalhistas, que são do interesse nosso aqui, né? Regularidade junto à Seguridade Social, está associado ali ao tema, e ao FGTS, né, demonstrando o cumprimento, regularidade perante a Justiça do Trabalho, que é justamente lá a consulta ao BNDT, né? E tem essa abençoada desse cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição, que eu já até tinha comentado antes aqui com você. Esses, querendo ou não, são requisitos mínimos, né? Que eu estou falando assim, a gente está falando de coisas mais sofisticadas, mais avançadas, mas esses requisitos, pelo menos, acho que já garantem pelo menos ali naquela discussão sobre a culpa in elegendo, né, na escolha do fornecedor, nesse momento aqui você já consegue separar o joio do trigo ali, separar alguns fornecedores que
não estão cumprindo ali a legislação trabalhista. Né? Excelente, Hugo. Aqui esse debate, que até exatamente por ter uma menção a essa possibilidade na legislação anterior, que eu já debati até inclusive com um colega professor também, mais do direito administrativo, procurador, e pessoal, para eles era lei 8666 na cabeça e zero responsabilidade. Eles queriam que valesse o dispositivo da lei. Sim. E juiz trabalhista que condenava era esquerdista. A DC 16 e vamos embora. Eles queriam zero responsabilidade pela licitação. Eu já debati, eu vejo esse dispositivo, Hugo, até uma possibilidade, posso estar falando uma grande besteira aqui, porque com a DC 16, com a alteração da súmula 331, com a alteração de toda a jurisprudência, qual foi a interpretação? Responsabilidade agora da administração pública subsidiária somente pela culpa invigilando, ou seja, negligência na fiscalização. Mas eu levantava para o debate. Com base nessa interpretação desse dispo, que também já existia anterior, com essa ideia dos documentos ainda para habilitação, para antes mesmo da contratação, eu vejo possível até se cogitar não só a culpa em vigilando, a culpa em elegendo. No caso aqui da administração falhar nessa parte aqui, não observar, não juntar os documentos, ou juntar documentos que comprovem, não levar isso em consideração, que comprove que está irregular. Uma ideia de levantar uma culpa não só em vigilando, mas culpa elegendo, um erro na eleição, um erro, uma culpa na hora do processo seletivo, aqui no processo licitatório também. Então, não dava para eu falar assim, todo mundo fala, acabou a culpa em elegendo, agora é só culpa em vigilando. Eu falava, não, particularmente, eu consigo enxergar que ainda é possível se cogitar uma culpa em elegendo e eu condenar a administração quando a negligência não vem durante a terceirização, já vem no processo de escolha, como é um caso desse aqui. Era um debate que eu levantava com relação a isso, ok? Só mandar um beijo especial. Não, acho perfeito. Só mandar um beijo especial para minha pequena Gabi, para a Thaís também, que está acompanhando a live. Um beijão para vocês aí. Beleza. Não, eu concordo plenamente com você. Acho que esse, na minha visão, né, é uma ponte aí. Achei essa dica bacaníssima mesmo, porque o pessoal às vezes fica com aquele paradigma, né? Vai lá e só lê a decisão e fala, não, acabou, culpa em elegendo não tem mais, né? Mas eu acho que isso é sim uma saída bastante interessante, porque quer dizer, se a administração cometeu a falha na hora de escolher escolher um licitante que não tinha condições do ponto de vista de habilitação trabalhista para poder assumir um contrato, quer dizer, ela já implicitamente está assumindo o risco ali de ter um dano ali na frente, ter um risco ali na frente de ter um inadimplemento dessas verbas, né? Eu queria chamar a atenção de um outro ponto, até eu selecionei aqui, que eu achei bem bacana dessa nova legislação. Lá no parágrafo 1º do artigo 63, ele trouxe, vou resumir aqui, né, não vou ler ele completo não, mas basicamente o que ele disse lá? Ele disse o seguinte, que na licitação tem que haver uma cláusula que diga lá para os licitantes claramente que ele tem que declarar que as propostas deles vão compreender a integralidade dos custos, né? Seja da Constituição, lei, normas coletivas e eventuais, ele cita até os termos de ajustamento de conduta eventualmente firmados. Eu achei essa disposição bastante interessante, que ela não... Assim, é o que eu estou dizendo, por exemplo, na prática, por exemplo, as instruções normativas, os editais, já meio que trazia algo nesse sentido. Mas com qual objetivo, na verdade? E aí é o aspecto prático mais importante. Que na verdade, é o seguinte, é dizer para o licitante, olha, meu amigo, é o seguinte, se você subdimensionar algum custo, o problema é seu. Você não vai poder depois transferir esse custo para a administração. Então, isso é importante, por quê? Porque, ainda mais acho que num cenário atual, depois da reforma trabalhista, que a gente pode ter, inclusive, empresas com acordos coletivos, traduzindo situações jurídicas distintas, né? Então, você ter essa delimitação muito clara, porque ali, obviamente, fica difícil para a administração, inclusive, ter certeza de que o camarada, na hora que ele fez a planilha dele, né, a planilha de custos, ele tem que apresentar isso quando ele vai participar de uma licitação, né? Dizer o quanto custa cada empregado dele, para ele dizer que ele consegue cumprir. Isso é uma questão importante. Então, obviamente, ele tem que dimensionar bem. Porque e aí, obviamente, a ideia aqui, acho que é mais resguardar a administração. Em que sentido? Olha, se você não fizer o dimensionamento correto, e depois lá na frente você fala assim, não, aqui tem um adicional não sei o que aqui, que só tem na nossa convenção, por exemplo, de assiduidade, que não constava lá na planilha. Meu amigo, essa responsabilidade é sua.
É, perfeito. Essa ideia que você trouxe, você vê, é um dispositivo que, nos debates que eu vi da lei de licitação, poucos levantaram esse do parágrafo primeiro, e eu concordo com você. Pode ter um papel muito importante, sim, né? Pode ter um papel muito importante nessa declaração das suas propostas compreendem a integralidade dos custos. Aqui seria fundamental, mas hipotético também no mundo, uma caução suficiente, né? Uma caução no sentido de garantia do patrimônio, garantia de futuras execuções, que seria a perfeição, né? Seria uma garantia, não somente a da proposta, mas uma garantia. Mas é um parágrafo primeiro que realmente, nos debates que eu já compreendi da nova lei de licitação, poucos levantaram. Eu gostei mesmo dessa sua análise que você fez do dispositivo. Isso aí. Essa questão eu achei ela interessante, porque assim, dentro de um contrato, esses contratos têm uma duração longa, né? Então, evidentemente, eles precisam ser atualizados no tempo, né? Que é o que a gente chama de repactuação, né? Então, sai uma nova convenção coletiva, você tem que reestruturar a sua planilha de custos, né? Falou, opa, aumentou o salário, aumentou o vale-transporte, sei lá, alguns critérios. Ou então entrou um novo adicional previsto na convenção que vale para todos, então isso tem que ser incluído. Mas aí é essa história, e eu já vi na prática, às vezes, o camarada falar assim, não, tem isso aqui, mas você vai ver, na verdade, isso já existia no momento da licitação. Então não tem como passar esse custo, que é um custo que não foi previsto desde o início. Então esse é um aspecto que eu acho importante. Até depois, a própria lei tem um artigo 135, tá? Parágrafo 1º e 2º, não vou nem mencionar eles não, que ele meio que complementa essa... Ela complementa essa disposição, porque ela vai falar assim, que tipo de disposições a administração se vincula ou não. Então, coloca, por exemplo, que matérias que não seriam de cunho essencialmente trabalhista, a administração não estaria obrigada a incluir na planilha. Ou seja, é uma mera liberalidade do empregador, por exemplo, então, obviamente, isso daí não pode ser repassado esse tipo de custo, né? Que faz certo sentido, mas poderia haver algum tipo de questionamento. Ele até coloca claramente, por exemplo, a participação nos lucros e resultados. Tô vendo aqui. Então, como é uma disposição que apesar de ser trabalhista, né, a gente não pode discutir que não seja, mas, querendo ou não, ele não é uma despesa que a empresa tem a obrigação de fazer. Ela acabou optando por fazer e ela não vai poder repassar esse custo aí para a administração, no caso, né? Não, excelente. E só agora. Pode falar. Só um comentário também, que a gente falou daquela entrega dos documentos, eu deixar uma dicasinha legal aqui, que essa lei, ela trouxe uma coisa diferente do que a gente tinha, que é a possibilidade de a empresa apresenta os documentos, mesmo ela não tendo as certidões. Então ela apresenta lá, por exemplo, uma certidão positiva, no caso da BNDT, né? Apresenta uma certidão positiva, e no caso das micro e pequenas empresas, ela só precisa apresentar a certidão corretinha, né? Sem a certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, lá na assinatura do contrato. Essa é uma novidade também que apareceu aí na legislação que a gente não tinha antes. Interessante. Desse negócio que eu falei de garantia, até o perfil Edson Fernando Oficial tinha perguntado, exigir o seguro garantia também na esfera trabalhista nos contratos de licitação não aumentaria a idoneidade? Eu penso que aumentaria, seria excelente. Mas eu vejo que, de um outro lado, afastaria muito, iria encarecer também a licitação, iria encarecer a contratação, porque não ia ser de graça, ia estar incluído no preço, ia ser, de alguma forma, a administração ia ficar mais custosa, mas teria um custo mais alto. Mas pensando, Edson Fernando, numa ideia trabalhista, seria perfeito. Tem um seguro que tem um prazo determinado da terceirização que garantia seria o melhor dos mundos, né? E aí seria uma forma também de garantir a administração pública, porque teria o seguro aí para responder. Mas qual o alcance desse seguro, valores, iria encarecer demais esse tipo de contratação, de terceirização, que tornaria-se inviável, certamente. Tem um outro ponto aí, esse aqui até eu queria ouvir sua opinião, porque eu acho que ele é bem interessante. Está lá no artigo 121, que veio trazer a discussão, né, ou reacender a discussão sobre a responsabilidade subsidiária da administração, né? Basicamente, ele colocou lá no parágrafo 2º que nesses contratos de terceirização, resumindo, né,
que a administração vai ter responsabilidade solidária em relação aos débitos previdenciários e subsidiária em relação aos trabalhistas, desde que comprovada a falha na fiscalização. Excelente. E aí, tem conexão com o que você falou, porque aí ele colocou medidas que podem ser adotadas pela administração para mitigar esse problema. E aí depois a gente pode discutir sobre elas. Exato, porque o colega até antecipou. Vamos lá, primeiro só um comentário. Quando saiu a lei, você vê como essas coisas de rede social é pesado. Eu recebi de mais de um postagem só pegando caput, falando, olha, acabou a responsabilidade da administração, somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, certo? Acabou, não tem mais. Eu recebi mais de uma vez, aí falou, não, olha os parágrafos, às vezes naquela ansiedade, né, de só ler o caput e não ler os parágrafos. Vamos lá, aqui, primeiro, eu sei que é uma crítica infundada, assim, sem que não vai dar em nada, seria aqueles gritos aos ventos, mas a diferença de tratamento com relação ao crédito tributário, que é o previdenciário, com o crédito trabalhista. No tributário, que é o previdenciário, responsabilidade solidária. No trabalhista, responsabilidade subsidiária. Então aí fica difícil. Só mandar um querido abraço para um grande amigo meu, pessoal, um irmão, o professor Madeira, aqui do Damásio, que arrebenta, juiz estadual aqui, um dos principais doutrinadores de processo penal. Apesar que para ele ter um de trabalhista é meio grego, mas ele dá seus pitacos em trabalhista e dá com... Bom, valeu, Márcio, tamo junto. Mas voltando aqui. Aqui, então, essa diferença de tratamento para o crédito trabalhista e para o crédito previdenciário, que, como eu falei, é um grito aos ventos, é apenas... porque não vai mudar, eles deram essa preferência. Eu, particularmente, eu vejo que, se você analisar a fundo, entre pensar... Tudo bem que a Previdência tem uma visão coletiva, o trabalhista é mais o âmbito individual dos trabalhadores, mas eu, como sempre apaixonado pela área trabalhista, eu não gosto quando vejo esses tratamentos diferenciados. A lei de falência fez isso agora, recentemente, rebaixando mais ainda o crédito trabalhista, isso me chamou a atenção. E aqui, essa possibilidade de comprovada falha na fiscalização apenas sedimentou o que vinha na DC 16, o debate nosso, né? Poderia o legislador, mas ele não quis pôr o pitaco até, de um lado bom ou ruim, ter falado, se comprovada a falha e falar do ônus aqui, ele preferiu deixar do jeito que o STF fez, deixar genérico, não regulamentar de quem seria o ônus da comprovação da falha e deixou em aberto aí para continuar o debate que nós já falamos. E o parágrafo 3º, como eu falei aqui, o ideal seria a caução, o colega também falou a caução, ele chegou a trazer. Então, ele traz a previsão legal, só para ficar claro até o comentário que eu fiz com o colega, a previsão legal já existe, né, tá na lei, mas ainda assim eu não vejo tão tranquilo assim. Você vê, a ideia do colega era mais amplo, era uma caução para tudo. Aqui na lei, exigir caução em fiança bancária ou contratação com cobertura para as verbas rescisórias inadimplidas. Então, limitou. Também não é uma caução ampla, não é uma caução para todos os direitos trabalhistas, para as verbas rescisórias inadimplidas. O que eu vejo mais importante aqui, em que pese a caução seria uma segurança muito boa, mas de verdade, Hugo, não sei o que você pensa, esse inciso segundo, para mim, seria o mais... você conhece a administração pública por dentro, melhor do que eu, então você vai poder explicar o que eu estou falando, pode ser que seja uma grande besteira. Mas o inciso segundo pode parecer... eu vejo que, se for analisar, seria o mais simples, assim, do ponto de vista, porque é o toma lá da cá. Você me comprovou, tá aqui o dinheiro. Você me comprovou, tá aqui o pagamento. Tá aqui, você me mostrou os olerites, os recibos, os pagamentos, que tá aqui. É o toma lá da cá. Você cumpriu? Eu tenho essa documentação, te paguei o valor do contrato mês. Te cumpri. Porque eu não tô nem querendo falar que a administração é a pior do não. Tem muita terceirizada, empresa prestadora, que é complicado. Elas conseguem fazer uma maquiagem perfeita para receber aquela bolada e some de um jeito que você não acha nada. Então, por isso é importante. Eu vejo que esse toma lá da cá, ainda que tem toda uma burocracia envolvida, seria o melhor. Efetuar depósito em valores em conta vinculada, eu vejo que aí você acaba atrapalhando o dinamismo também da prestadora. Se você toda hora for depositando numa conta vinculada, vai ter toda a burocracia do saque. Aí você também acaba não facilitando o empreendimento da prestadora.
Mas essa daí que eu tinha que destacar, lembrando que é um rol exemplificativo, a lei fala, poderá entre outras medidas, ok? Só um comentário final de passo, que eu esqueci, era para ter falado no início da live, peço desculpa. Hoje é um dia triste para a Justiça do Trabalho, né? Faleceu o ministro Valmir de Oliveira da Costa, um excelente ministro, brilhante, com pessoa, tive a honra de conhecê-lo quando estava lá no TST, na Escola Nacional, que a gente fica um mês lá, né? Assisti mais de uma palestra sobre ele, aprendi muito sobre dano moral, ele tinha um conhecimento muito amplo sobre as indenizações por dano moral. Infelizmente, mais uma vítima da Covid-19, o querido ministro Valmir de Oliveira da Costa, do TST. Então, é um dia triste para a Justiça do Trabalho hoje, uma grande perda também para a Justiça do Trabalho hoje. Com certeza, meus lamentos também, e assim, infelizmente, mais uma vítima, e amanhã provavelmente nós devemos chegar à triste marca de 400 mil, né? É uma pena. Deixa eu aproveitar aqui que essa pergunta aqui da doutora Gisela, que perguntou sobre o valor estipulado de caução. A depender do tipo de licitação, geralmente elas estão vinculadas a 5% a 10% do valor do contrato, valor anualizado, mais ou menos por aí. Então, até o que o colega tinha colocado, né, um guarda-chuva que pudesse cobrir 100% do contrato, não há essa possibilidade. Há a possibilidade, como o professor Marcos colocou agorinha, né, ou seja, um valor que seria relativamente equivalente às verbas rescisórias. Então, estipulou-se aí 5% ou 10%, dependendo do tipo de licitação que está sendo feita. Eu acho o inciso 2 realmente muito marcante, assim. Eu considero dois, na verdade, assim, que eles são decisivos, né? Porque esse primeiro, ele faz um guarda-chuva, ele deixa um dinheirinho guardado ali, uma reserva. Deu problema, você pode ir lá, você resgata, por exemplo, se for um depósito, né, uma caução, você resgata o valor, paga a verba que não foi paga e pede para a empresa repor, tá? Obviamente, quando está com problema, a empresa não repõe, né? E aí, geralmente, esse é o problema, né? Porque quando dá errado, ela acaba não sendo muito efetiva. Mas pelo menos o que já foi depositado consegue salvaguardar alguma coisa. Agora, esse condicionamento ao pagamento a essa comprovação, né? Ela é interessante, mas aí tem aquela questão que eu falei, tem a questão do descompasso. Você não consegue, por exemplo, imagine que você retém o valor de uma nota fiscal, seria equivalente a 1/12, né, do contrato, né? Você está segurando um mês, não necessariamente isso vai ser suficiente para quitar as verbas rescisórias. Então, é bom, mas não já resolve muito, porque é melhor do que a caução, que seria 5%, é muito pouco. Ali você já estaria com 8% do valor, alguma coisa assim. Agora, a conta vinculada, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Ela é boa por quê? Porque esse depósito de valores na conta vinculada, geralmente ela é feita em associação com o que está lá no inciso 5º, que fala que é estabelecer valores destinados a férias, 13º, ou seja, basicamente fazer um pacote, que seria um provisionamento de verbas. Então, todo mês pega o valor que a empresa teria que receber e você já abate desses valores a provisão de férias, 13º, aquelas verbas rescisórias típicas. E armazena isso numa conta, coloque isso em uma conta vinculada que somente a administração tem a liberdade de autorizar o levantamento do valor. E aí a empresa... aí tem duas formas de fazer, né? Ou a empresa fala assim, vou pagar o 13º, e aí a administração libera, ou a empresa paga e fala assim, libere para mim. Um prazo, geralmente, prazos curtos e tal. É bom, mas, assim, é extremamente trabalhoso, né? Até pensando na administração mesmo, né? Porque é praticamente um RH paralelo ali, né? Você tem que ficar gerenciando o pagamento de verbas e tal. Mas essa, ela resolve. Praticamente, assim, eu vejo, se a coisa for feita de uma forma correta, praticamente não tem como dar errado. Se você combina as duas medidas, o inciso 2 e o 2 e o 3, praticamente não tem mais como dar errado. Porque você tem ali garantias para pagar as verbas rescisórias, que geralmente é o maior volume, e na outra você consegue pagar um mês, né, que eventualmente ficou ali, pendências e tal. Então fica mais ou menos um guarda-chuva. E é aquilo que eu estava dizendo, assim, na prática, essas medidas já vinham acontecendo a despeito da lei. A lei não tinha previsão, até um negócio, né, de fato frágil você imaginar que somente o edital de licitação trazia, às vezes, algumas medidas que são bastante invasivas, né? Por exemplo, tem uma lá que é a possibilidade no inadimplemento, a própria administração pagar diretamente os trabalhadores.
isso aí, na verdade, fica parecendo quase que como uma assunção de uma responsabilidade, né? Exatamente. Isso aí traria um risco danado para isso. Mas eu acho interessante, e aí é um ponto que eu havia até comentado, que eu acho interessante a inclusão na lei justamente para despertar esse assunto, ou seja, esse é um tema que agora passa a ser aquele lei, porque a gente tem essa visão mesmo. Quando a gente vai estudar, a gente primeiro pega a lei, dá uma olhada, às vezes a gente vai, aí tem que olhar a norma coletiva, direito do trabalho, geralmente a gente está muito preocupado com isso, mas não está muito preocupado em olhar uma instrução normativa, um decreto lá da prefeitura, de não sei da onde, nem sabe como achar às vezes, né? Então isso estando já na lei, isso traz uma presunção muito bacana para os advogados mesmo, né? Para poderem sempre já estar antenados com essas novas realidades aí dentro de um processo e saber exatamente o que pedir, né? Até porque, querendo ou não, todos esses itens aí são reservas de valores que podem satisfazer o crédito do cliente dele. Né? Fala assim, opa, por exemplo, pode pedir à administração se tem valores provisionados, né? A empresa sumiu, vai entrar com a ação, já pode saber tudo certinho, o que tem, como que vai fazer, ainda mais nessa situação que você colocou, às vezes ele consegue vários reclamantes daquela mesma empresa, então ele pode já sair com tudo, pode até informar o juízo já desde o início, pedir às vezes alguma tutela, né, antecipada ali em relação a bloqueio desses valores, alguma coisa assim, para que lá no futuro ele tenha a garantia desses valores ali, né? Não, é excelente. Eu, normalmente, ultimamente, né, pelas novas legislações que foram saindo, que foram surgindo, e lógico, não dá para negar pela reforma trabalhista, né? Eu sempre estou sendo mais um crítico das novas leis do que alguém que parabeniza. Mas essa lei da licitação, eu vou ser bem sincero, eu também eu consigo enxergar com bons olhos essa regulamentação. Lógico, a gente sempre pensa, mas poderia ter melhorado aqui, ali. É natural do ser humano ser um eterno insatisfeito muitas vezes, ainda mais nós da área jurídica, que sempre vão ter argumentos para poder debater. Mas se for analisar no geral mesmo, eu penso com você, valeu a pena essas regulamentações, algumas ainda precisa de uma outra regulamentação para dar efetividade, algumas dá para ver que a intenção foi boa também, não nego, vou ser sincero, diante do momento que nós estamos vivendo, não só de parte jurisprudencial das decisões da Suprema Corte, mas de movimentos, de tudo, de debates que nós estamos acompanhando, de reduções de direitos, eu estava muito mais preocupado com essa nova lei de licitações. Eu achava que poderia vir algo pior, sabe? Algo assim de tentar dificultar ao máximo o alcance da responsabilidade da administração pública. E não, eu gostei, não dá para negar que ela se preocupou, assim, ela deu como elementos para a administração. Olha, a administração faz isso que você está livre. Se você fizer isso, você tem como se defender e não vai ser condenada. E não vai ser condenada, e ponto final. Ah, mas vai dar mais trabalho. Aí você vai ter que colocar na ponta do lápis a administração que dá mais trabalho, pagar as execuções ou ter esse cuidado. E com uma base de organização, com bons profissionais, é possível. Tudo bem, lógico, tem críticas. Isso que você colocou, isso já ouvi até em outros colegas, colega juiz, professor também, falar, do jeito que tá, vai ter que ter 2 terceirizações. Uma terceirização de um RH, para esse RH cuidar dos documentos dessa outra terceirização. Que a administração não vai... O volume é gigante de informações. Então... É o que eu falei, é um RH paralelo quase. Mas ainda que fosse assim, ainda que tenha que seja feito isso, vai colocar no preço, na análise, no preço eu digo, na análise do risco. Ninguém é obrigado a terceirizar, ninguém é obrigado... Então, analisa o que vale a pena, o que é mais interessante. Então, por isso, numa análise geral, eu vejo que eu também, se fosse para qualificar entre boa, ruim a nova lei, eu qualificaria como boa, diante de até outras que foram surgindo aí por aí. Agora, só um detalhe que eu sou muito mais até... Redação boa, né? Redação boa. Só aquelas leis que são feitas por grupos de especialistas, então tem menos risco, como foi o CPC. Perfeito. Né? Que faltou na reforma. Como não foi a reforma. Exato. Agora, eu tenho uma visão mais... Eu gosto até mais de processo, né? Que eu sou muito da prática, do dia a dia, do que não do direito material, mas eu gosto muito da prática, de me pegar em detalhes, às vezes, da prática. A lei de terceirizar... A reforma trabalhista, quando alterou a lei do trabalho temporário, não falou
E quando eu fui buscar aqui, também não falo, um debate prático, eu sei que é besta, mas também gera o debate. Não colocou aqui, você é melhor especialista da lei do que eu, se colocou e passou batido por mim, me corrijam, gente. Mas pela minha leitura que eu fiz da lei, não colocou a parte processual no qual sentido? Que para ter a responsabilidade subsidiária, a necessidade de constar no polo passivo o prestador e o tomador. Que a súmula 331, Não tem. A súmula 331 exigia. Aí veio a alteração da lei do trabalho temporário regulamentando terceirização e não exigiu, não fez menção nenhuma, e essa lei também, pela minha leitura, não fez, não exigiu. E aí surge sempre aquele debate. Então significa que pode entrar primeiro com uma ação contra o prestador, aí ganhou, depois vai poder entrar com uma ação contra a tomadora, a administração pública, discutindo só a responsabilidade? A lei não exige que tem que estar no polo passivo as duas, como a súmula antigamente exigia, a súmula 331. Ela tinha essa previsão expressa. E para muitos a súmula 331 morreu diante de todas essas alterações. Com todo respeito a quem tenta levantar essa ideia de uma ação autônoma de responsabilidade contra o tomador, eu particularmente eu discordo, eu vejo que não caberia, ainda que a lei não faz menção, eu vejo que trata-se de um litisconsórcio necessário para ter essa responsabilidade. Por quê? Por causa dos limites subjetivos da coisa julgada. Eu não poderia entrar com uma ação depois só contra a tomadora pedindo a responsabilidade daquela coisa julgada que ela não fez parte. Olha, tomadora, administração pública, agora você vai ter que pagar as horas extras, equipar as verbas rescisórias de uma coisa julgada que ela não pertenceu. Então, primeiro pelos limites subjetivos da coisa julgada, que ela não fez parte para ter que responder por aquela coisa julgada, e segundo, obviamente, pelo direito ao contraditório, à ampla defesa. Nós discutimos muito... Perfeito. E eu acho até que conecta também com a discussão do ônus, né? Exato. Quer dizer, exato, eu quero falar agora, se ela tem esse conjunto de informações na mão, ela vai falar, peraí, eu tinha esse tanto de documento para apresentar e não pude? Exato. E esse tema que você acrescentou agora é importante porque, às vezes, lógico, aqui eu falo como professor, dentro do que a Luman me permite, não querendo criticar colegas, mas eu já vi casos, já vi debates de juízes limitarem o tomador de serviço à produção de prova exclusiva de responsabilidade. Limitar pergunta, não permite... não. Não, mas você vai discutir a sua responsabilidade. Não, mas o tomador, ele tem direito, ainda mais agora muito bem acrescentado, com toda essa documentação que ela tem, ele tem direito a querer discutir jornada, horário de entrada, horário de saída. Ele tem direito de discutir. E às vezes eu vejo, e com todo respeito, de novo, falo aos advogados, porque eu fui advogado, às vezes você pega advogado, eu só quero saber o período que ele trabalhou. Não, mas aproveita a sua oportunidade. Às vezes é revelia da primeira reclamada, da prestadora, tá só a tomadora. Que acontece demais, né? E se limita a fazer pergunta só do período que trabalhou para ela. Qual foi o contrato? Quando entrou? Aproveita, cara. Faz a pergunta de jornada, de perguntas de casos fáticos, que às vezes... Eu não sei, inclusive, também, se você, professor, já observando, obviamente, na sua experiência já muito vasta aí na magistratura também, uma certa postura leniente também das procuradorias. E às vezes só discutem isso. Exato, muito, muito. Só discutem aquela pecinha pronta e só discute a responsabilidade subsidiária e não pede documentos, não junta. Já vi demais. Digo mais, Hugo, peço desculpa por desconhecer se no TRT 18 tem, mas aqui no TRT 2 tem um grande debate, ainda tem até determinação que estaria dispensada as procuradorias de comparecer na audiência. Então, virou prática. Aqui também aqui tem. Nesses casos, hoje as audiências são virtuais, online, mas na época do presencial. Eles só protocolavam as defesas, juntavam as defesas e sequer compareciam à audiência, perdendo uma oportunidade muito grande da procuradoria de produzir prova, de, muitas vezes, numa revelia da prestadora, de fazer perguntas, de inquirir o reclamante, inquirir testemunha, e ia lá, e não ia. Agora, eu vou ser bem sério, lógico, eu trabalho na busca da verdade real, mas até dentro de um limite. Se eu vejo que nem a própria procuradoria está na busca dessa verdade, eu vou lá, eu escuto normalmente, às vezes, o reclamante, faço algumas perguntas, mas era o papel da procuradoria ali debater, ok? Eu até foi interessante esse exemplo, essa situação que você colocou, porque eu já vivenciei ela na prática, uma vez como preposto da administração. Que foi justamente a situação de chegar lá, não tinha... a procuradoria não foi, né? Não compareceu, e a administração tinha créditos guardados, que basicamente era mais ou menos o mesmo valor do débito, das verbas que estavam sendo
inadimplidas ali. E aí eu comentei, eu falei, oh, peraí, mas tem crédito aqui, daria para fazer um acordo lá, né, uma transação. Não, a gente não faz, eu também não vou, e pronto. Exato, não, exato. E aí a bomba ficou gigante depois. Exato. Eu sorri na hora que... Uma coisa podia ter sido resolvida desde o começo. Eu sorri na hora que você falou de ser preposto da administração, porque eu lembrei de um processo, óbvio essa, peguei aqui, a empresa, faz tempo já isso, a empresa prestadora, tinha terceirização no serviço de vigilância, não sei se era vigilância ou limpeza no tribunal, e a empresa prestadora não pagou, o advogado, eu estou mexendo um pouco, eu só vou conectar na tomada que estou com medo que vai acabar a bateria. E o advogado entrou contra o prestador de serviço e contra a União. Entrou contra os dois, né? A União, porque o TRT, no caso, é a União Federal, né? Porque é um tribunal federal. Então, estava lá, prestador de serviço Vigilantes Limitada e União Federal, né? Prestador e tomadora. E na audiência, só foi o prestador. Só foi o prestador, né? Foi só o prestador, isso. Aí eu comecei, eu tento fazer uma audiência bem leve, eu sou de um perfil de uma audiência bem tranquilo, não exijo tratamento formal, mesmo as vestes. O pessoal elogiou aqui, inclusive, bem no sossegado, chat. mesmo tratamento, não sou, me chamam de você, senhor. Aqui em São Paulo, muito meu, nem ligo. Então, tem muito corintiano aqui, me chama de mano, os manos, né? Então, coitado, uma vez a testemunha tentou falar bonito e me chamou de Vossa Majestade. Eu falei, não, tô mais pra bobo da corte do que pra rei. Aí, nesse momento mais leve de audiência, aí a União não veio. Eu fiz o pregão, falei, União Federal, Tribunal Regional do Trabalho, União Federal, ninguém entrou, porque já tinham juntado a defesa. Aí eu fiquei um pouco sério, falei, doutores, eu vou deixar de ser juiz, eu vou ser preposto da União Federal, porque eu trabalho aqui, né? Aí o advogado reclamante achou que eu tava falando sério. Excelência, pela ordem, mas o senhor é o juiz do processo. Eu falei, não, doutor, tô brincando, você acha? Deveria, né? Alguém deveria vir representar a União aqui para fazer pergunta, né? Mas eu não posso. Mas essa situação, deveriam mandar alguém ali para representar. Porque perde uma oportunidade importante. Deixa eu aproveitar aqui. Beleza, fechou aí. Tem mais um ponto aqui, que até você colocou, que gosta muito do processo de trabalho, e é um ponto que eu não tenho uma resposta, eu tenho um chute aqui. Mas eu queria muito ouvir sua opinião, que é lá no finalzinho da lei, lá o artigo 177, que vai falar sobre uma nova prioridade na tramitação. Na realidade, a lei alterou o CPC e incluiu lá no 1048 o inciso 4º, que fala assim, ó, terão prioridade de tramitação, né? Aquela disposição que a gente já conhece, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais. 4º, em que se discuta a aplicação do disposto nas normas gerais de licitação e contratação a que se refere o inciso 27 do caput do artigo 22 da Constituição. E aí surge a dúvida. Isso vai ser aplicável ao processo do trabalho? Então, O que o professor pensa? Obviamente eu sei que são considerações ainda... Iniciais, não, sim. Todo mundo são iniciais, mas eu fiquei com essa pulguinha aqui, eu falei, opa, esse tema aqui eu acho que é uma... Essa questão, lógico, eu vou dar uma pergunta genérica e depois específica, né? A questão de urgência, né? É aquele velho, excelência, o processo é urgente. Fala, doutor, todos são urgentes e ainda mais na trabalhista eu faço questão de destacar, porque todos lidam com crédito alimentar. Na maioria, é lógico, não estou dizendo ações de cumprimento, contribuição sindical, tá, é lógico. Mas na sua grande maioria são todos créditos alimentares. Então, todos têm o seu papel de urgência, né? Agora, eu vejo que é possível aplicar, sim, no processo de trabalho, falando juridicamente agora, sem pensar na prática, como isso vai ser efetivado. Juridicamente falando, eu vejo a CLT omissa e a compatibilidade com os preceitos trabalhistas, considerando que na terceirização também envolve créditos alimentares, envolve verbas rescisórias assim como o outro, ok? Agora, é lógico, se for parar para pensar dentro das preferências que nós já temos, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, essa preferência vai ficar mais para o final. Não dá dentro das preferências, assim, se fosse seguir uma ordem de preferência, mas juridicamente analisando, eu vejo que é possível cogitar a aplicação, sim. É possível cogitar a aplicação. Uma querida professora de Direito Administrativo, a Patrícia Carla, que ela adora puxar sardinha para o Direito Administrativo e vai falar chupa as outras áreas. A lei de licitações alterou a trabalhista, o CPC e o processo e o criminal também, porque mexe no Código Penal, né? Sim. Falou, mexeu com tudo. Aí eu brinco com ela,
esse ponto aí eu fiquei um pouco incomodado, assim, talvez nem tanto com a aplicação no processo do trabalho, porque, assim, acho difícil de a gente conseguir falar que não vai. Exato, é isso que eu penso. Porque a CLT é omissa, como os elementos que você colocou aí, eu concordo plenamente, ou seja, é omissa, está na lei, assim, está no CPC, que tem aplicação, a gente teria que encontrar algum princípio, né, alguma questão principiológica que não justificasse, né, essa prioridade. Mas aí eu já acho que é um raciocínio muito mais sofisticado, que eu não sei se de fato faz sentido. Porque se a gente for pensar do ponto de vista de proteção, talvez a gente consiga entender também que uma relação de terceirização é mais frágil do que uma contratação direta e que, porventura, faria sentido a gente absorver, mesmo pensando nos princípios, né, na principiologia do direito do trabalho, também absorver essa norma, né? Mas, na verdade, a minha crítica a ela, e aí talvez seja um dos poucos pontos em que eu fiz, em que eu achei que não faria sentido a disposição, é que eu acho que essa disposição não deveria existir, na verdade, né? Independentemente, porque eu não entendo, eu estou pensando lá no processo de licitação mesmo. Eu não sei por que um processo de licitação eu também concordo. Tem prioridade, né, em relação a outros. Mas partindo do pressuposto de que ela está na lei, eu acho que, é a minha visão, né, muito prematura ainda, mas é de que seria aplicável também, assim como você colocou. Perfeito, perfeito. Eu acho que o debate até antes se aplica ou não. Na verdade, o dispositivo nem deveria existir, o debate até antes. Com relação... Eu até tentei procurar, eu confesso assim, porque como é um tema que eu fiquei assim, sem muita saída, eu falei assim, poxa, eu vou tentar. Cheguei a pesquisar no site da Câmara, do Senado, para tentar achar o momento em que eles colocaram esse jabuti aí no meio, né? Porque ele não é do projeto original, viu? Isso eu tive o cuidado de olhar. Não é do projeto original. Então ele foi colocado aí no meio das comissões como uma emenda por alguém aí, algum grupo de interesse. Então eu não sei, porque pelo menos se viesse no projeto original, a gente podia olhar a exposição de motivos, né? Entender qual era a razão pela qual foi incluído, para tentar entender. Mas nem isso eu consegui achar. Não, perfeito. Talvez até em algum momento lá no requerimento, né, de quem incluiu na emenda tenha isso, né? Mas é uma discussão que eu acho que vai amadurecer aí com o tempo também. Não, excelente. Só um adendo, né, só para ser justo também, até porque tenho grandes colegas, procuradores, amigos, quando a crítica que eu fiz à procuradoria não foi nem no sentido da pessoa dos procuradores. Os procuradores já trabalham demais. Na verdade, é na procuradoria... O volume é gigante, né? Na procuradoria em si, que deveria abrir mais concurso, ter mais procuradores, ter uma estrutura melhor, dar aos procuradores uma condição melhor para eles comparecerem, para eles irem lá fazer um trabalho, certo? Não é? Geralmente não tem assessoria, né? Não tem... Que a magistratura tem, a promotoria tem. Você parar para pensar em procuradores de município ainda, que tem uma estrutura ainda mais, até remuneração inferior, salário. Então, só para deixar sempre claro, respeito muito a carreira dos procuradores, o papel deles. Quando fiz a crítica, foi no sentido do ente, da entidade, né, do ente federativo, e jamais da pessoa dos procuradores, de um trabalho, de uma procuradoria em si, mas da falta de estrutura, que deveria ter uma estrutura melhor para os procuradores ter essa possibilidade de atuação muito maior. Fechou? Deixa só, antes da gente ir para os nossos fechamentos aqui, o doutor Euder Ambrosio aqui colocou uma questão bastante interessante, que era o seguinte, até um grande amigo também, ele colocou o seguinte, olha, o mero não pagamento de FGTS, ou seja, chega lá, já desde o início, já desde a propositura da reclamatória, já se identifica que, sei lá, tinha 6 meses de ausência de recolhimento de FGTS. Independentemente se vai ter documento da administração ou não, já seria um caso de configuração da responsabilidade da administração? Já poderíamos configurar uma culpa em vigilando? Eu só não peguei. Desde o começo já tinha um conhecimento da falta do recolhimento do FGTS? Desculpa. Eu digo assim, aquela situação típica, né? O cliente chega lá no escritório do advogado, tira o extrato, vai na caixa, pega o extrato. A única inadimplência é o recolhimento do FGTS? Já estava configurado o atraso o não recolhimento do FGTS, há alguns meses já. E acabou, né, acabou o vínculo, o trabalhador não recebeu verbas rescisórias e vai entrar com uma ação lá pedindo verbas rescisórias, inclusive
os recolhimentos de FGTS que não foram feitos, né? Já teria lastro para configurar essa culpa, né? Culpa em vigilando aí no caso? Excelente pergunta do Helder, boa pergunta. Até porque esse tema em si, né, da inadimplência do FGTS é um debate não só para terceirização, né? É o famoso debate também para o enquadramento como falta grave do empregador para rescisão indireta, né? Dá até para fazer um paralelo, porque tem essa discussão toda também se é motivo de falta grave ou não recolhimento do FGTS para uma rescisão indireta. E aí, fazendo um paralelo, é motivo de culpa culpa em vigilando da administração? Helder, vou ser bem sincero. A minha opinião aqui, certamente que vai ser minoritário, não vai gostar. Até porque eu tenho que ser coerente com o que eu penso. Eu entendo que é motivo de falta grave patronal não recolhimento do FGTS, sim, para a rescisão direta. As minhas decisões são nesse sentido. Eu entendo aquele argumento, mas ele não estava, ele só tem que estar disponível ao final, o empregador pode regularizar. Eu entendo que é um direito que o empregado, inclusive, ele pode movimentar antes da rescisão do contrato, tem N hipóteses na lei que ele permite movimentar antes, então eu entendo que é algo grave o suficiente. Fazendo esse paralelo de coerência, Helder, por isso que eu vejo que, e aqui certamente pode ser que eu seja minoritário, eu vejo que seria também, sim, culpa em vigilando o tomador. Porque deveria a administração pública cuidar desse recolhimento também do FGTS. Verificar o recolhimento adequado do FGTS durante a vigência do contrato. Ainda que o FGTS só venha a ter acesso ao depois, é um direito trabalhista. Eu vejo que a parte boa é que a lei também fez referência ao FGTS, naquele dispositivo que nós abordamos aqui, ele faz referência ao recolhimento do FGTS também. Então eu vejo aqui que sim, é motivo de culpa em vigilando. E a depender, né, da administração pública, até pode ter, por ser administração pública, eu poderia ter a informação direta com Caixa Econômica também, para facilitar. Então, ela tem como verificar esse recolhimento do FGTS. Então, do meu ponto de vista, podemos dizer que também se diria a culpa em vigilando do tomador, nesse sentido, ainda pela falta de recolhimento. Eu entendi o raciocínio que você faz. Olha, a falta do recolhimento, não o atraso, mas sim a falta. Eu entendo que seria assim já motivo, ainda que o empregado nem que sacar durante a vigência do contrato. Mas eu entendo que é uma inadimplência contratual, sim, é uma violação a um direito trabalhista, sim, o recolhimento da FGTS. Deixa eu só ver se tem uma pergunta aqui parada também. Perfeito. É justamente a do Helder, né? Isso. Não, maravilha. Então já está respondida. Eu já passo, então, professor, a ideia da live era 40 minutos, acho que a gente quase dobrou, né? E eu vou ser bem sincero, foi uma novidade. Para mim, antes as lives caíam com 1 hora de vigência, né? Agora estamos com 1h22 e não caiu. São até 4. Mudou? Mas... Ué, tô tem um tempinho. Mas até 4. Mas achei até... mas é o que eu estava dizendo, assim, o papo fluiu bacana também, passou né? Rápido, passou. Mas é isso, pessoal. Eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês, né? Foi um bate-papo espetacular. Eu só tenho a agradecer, né, ao professor Marcos, né, por ter me dado a honra aí, né, de poder fazer esse bate-papo aí com ele. Aprendi muito. E só tenho a agradecer. As observações dele foram todas sensacionais. Muito obrigado pela explanação aí, professor. Agradeço, né, e passo para que você também possa fazer aí suas considerações finais. Ao finalzinho também eu vou fazer alguns comentários. Perfeito. Obrigado, Hugo. Eu te agradeço, né, os colegas brincando, porque sabe que eu sou palmeirense roxo aqui, que meu Verdão ganhou ontem de 5-0, muitos brincaram aí. Hugo, eu te agradeço, como eu falei, fui sincero, fiquei muito feliz quando você me convidou. Galera que me segue aí, siga o professor Hugo nas redes sociais também, ele nas redes sociais, nós temos... ele se dedica muito pessoalmente, como eu falei, aprendi muito de verdade, eu não tenho esse domínio com o Cal Fala, e outro colega me ajudou bastante, mas os seus ensinamentos também, né, sobre o PJ. Tanto é que aqui torna público, quando o professor Hugo me convidou, ele falou, escolhe o tema, eu falei, pode ser qualquer um, mas não venha com liquidação, com cálculo, que senão você vai fazer eu passar vergonha lá. Você sabe muito, eu não vou negar que eu me socorro muito do meu calculista da vara, aprendo muito com o meu calculista também, porque é um tema muito detalhe. Então, obrigado. Foi uma grande honra, uma grande felicidade mesmo bater esse papo aqui com vocês. O tempo voou realmente. Agora que eu me atentei, até quando eu fui carregar a bateria, que eu vi o horário já como passou rápido. Espero ter de alguma forma, atendido as expectativas de todos. Obrigado aí pelos elogios da galera aí comentando. Pode
falando aqui em Santana, onde eu moro, a unidade, a UAB Santana, valeu. Tá? Obrigado aí pelos convites. E qualquer dúvida, sempre à disposição nas minhas redes sociais, @Marcos Scalércio, no meu canal do YouTube, Marcos Scalércio. Estou sempre à disposição de todos. E em breve, no futuro, marcamos outra live aí para a gente debater mais esse bate-papo gostoso aí de aprendizado um com o outro. Obrigado, Hugo. Não, maravilha. Deixa eu já colocar aqui para a colega, vai ficar gravado assim, vai ficar aqui no meu perfil também, depois posso encaminhar para o professor também, se ele quiser subir depois lá, que aí fica nos 2 canais. E assim, aproveitar para elogiar o seu canal do YouTube, que eu acho sensacional, e até essa questão de deixar sempre os conceitos ali bem atualizados, sempre tem conteúdo novo ali, sempre... com certeza, eu já estou esperando o vídeo das MPs. Já subi lá, hoje subi 2. Subi agora no final da tarde. Maravilha. Então vou assistir lá depois. MPs, eu fiz um comentário geral das 2, tá lá no canal do YouTube. Muito bom. Bem, então, pessoal, mais uma vez agradecendo, né, a generosidade aí, até os elogios do professor Marcos também. Sou um admirador dele já há muito tempo, né? E eu só deixo alguns convites para vocês aqui ao final. Primeiro, para participar das próximas lives, né, desse projeto, Não Durma Sem Saber, explorando sempre temas e trazendo sempre convidados aqui, espero que tão excelentes quando foi hoje o professor Marcos, tá bom? E os outros convites eu já havia feito, né, para que vocês deem uma olhadinha depois lá no meu perfil do Instagram, ver lá na minha bio, né, os links para canal no Telegram, que eu trago sempre dicas de PJ Cálculo, liquidação de sentença e atualização de jurisprudência trabalhista também, que é algo que eu acho muito bacana, que a gente tem que estar sempre bastante antenado. E também, depois, dar uma olhadinha lá no curso, né, que eu havia comentado com vocês, o Descomplicando o PJ Cálculo, que está com as inscrições abertas. E depois vocês dêem uma olhadinha lá, vejam como que é a dinâmica desse curso lá, tá bom? Bem, então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Agradeço mais uma vez ao professor Marcos pela honra. Espero que em breve possamos fazer mais uma live aí tão bacana quanto essa, tá bom? Sim, obrigado. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que participaram aqui, até aqui, né, e que não dormiram sem saber. Até a próxima e uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.